Mas assim, o que dói mais é na igreja, né? Às vezes eu já fui pra igreja assim que eu fui muito maltratado. Já fui pra igreja assim que eu fui muito mal recebido, sabe? E a pessoa, realmente, o pastor da igreja ali não aceitou. E foi muito, tipo assim, eu chorei muito. Teve uma experiência que eu tive numa igreja bem tradicional. E o que aconteceu foi que as pessoas estavam tendo muita dificuldade para receber o batismo com o Espírito Santo, até porque a igreja era muito fechada, muito estátua ali, né? E aí os próprios membros também vinham com essa mesma cabeça. Só que o Senhor tinha falado para mim que ia batizar eles. E aí eu peguei e declarei na hora que eu tava pregando. Eu falei, o Senhor vai batizar você e você. E aí eu fui e comecei a orar por eles. Quando eu comecei a orar por eles, a banda começou a tocar. Só que os meninos não soltavam as línguas. Tava muito difícil. E a igreja estava toda contrária. Eu senti ali, só que eu fui guerreando. E aí, o que aconteceu? O menino da banda, que era o filho do pastor. Depois eu fiquei sabendo, porque eu tava de olho fechado, não vi. A minha esposa que viu e me falou. O levita principal da banda fez assim, ó. Esperar mais não. Parou de tocar, levantou e virou as costas. E saiu. E aí, foi acontecendo, daqui a pouco o pastor da igreja levantou, falou, eu vou dar a bênção apostólica. Eu tava no meio da oração. Levantou, vou dar a bênção apostólica. Aí deu a bênção apostólica. E aí o pessoal começou a levantar e começou a sair. E eu fiquei orando pelas duas pessoas lá da igreja dele, lá na frente, sozinho. E as pessoas foram saindo da igreja. E aí, peguei e falei pro menino, um menino difícil, chorando muitas lágrimas, ele não conseguia destravar as línguas. Aí, pastor, olhei bem no olho dele, falei, para tudo. Ele, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, para tudo, olha aqui no meu olho. Falei, filho, você vai ser batizado hoje em nome de Jesus. Nem que eu passe a madrugada inteira aqui do teu lado. Eu sei que eu nunca mais vou voltar nessa igreja. Mas que você vai ser batizado hoje, você vai. Aí, ele, amém, amém. Aí, fui, passou uns 5 minutos, ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí os dois foram batizados. E aí, o pastor tava esperando ali, só eu terminar, pra ir embora. E aí, peguei, cheguei no pastor e falei, ó, os dois foram batizados com o Espírito Santo, tá? Ele, amém, amém. E aí, aquilo lá me matou. Falei, meu, eu fiquei muito triste, fui pra casa, chorei, assim, sabe? Porque você sair da sua casa, gastar sua gasolina, deixar sua família em casa, deixar seus filhos pra fazer a obra do Senhor, pra ajudar a ovelha do pastor. Aí o povo é batizado com o Espírito Santo, o pastor nem liga pra você. Nem nada, não dá um sorriso de alegria. Por exemplo, o batismo do Espírito Santo pra ele acho que não era nada também, não sei. Então assim, foi bem, bem difícil. Então a gente passa essas coisas, né? A gente conta as glórias, né? Mas às vezes tem as lutas também, viu, irmão? Vai achando que é só flores, só que tem os espinhos também. Se você escolher, é claro que Deus usa em tudo, né? Mas vamos dizer, escolhe um: batismo, cura ou libertação. Se fosse pra eu escolher, eu escolheria batismo. Batismo? Escolheria batismo. Porque sofreu tanto? Porque eu sofri muito e porque eu tenho um carinho grande pelo batismo, né? Eu tenho um carinho grande pelo batismo, mas a cura também mexe muito com a gente, né? Cura, eu também tenho umas experiências de cura, mas acho que vai ficar para outro podcast. Né? Vai ficar para outro podcast. Vai ter umas experiências de cura aí que também é bem parecido com o do batismo também. E fica para você ficar curioso pro próximo podcast. Né? Fica curioso. E você acha que você já foi em várias igrejas ministrar, a porcentagem de pessoas cheias, batizadas com o Espírito Santo é quanto? A maioria, minoria, 50%, 70%, 80%? Eu acho que é meio a meio. Eu acho que é meio a meio. Depende muito do ministério que você vai, né? Depende muito da cabeça do líder, né? Acho que dependendo hoje, nós estamos vivendo, graças a Deus, é o tempo do fim, né? Estamos vivendo um tempo de avivamento, mas ainda tem igrejas bem frias, ainda tem gente, né, que ainda tem bastante aquela coisa fechada, né, que não se abre para conhecimento, acha que, né, tudo vai ser o Senhor que vai falar para ele o que tem que fazer, né? E o Senhor fala mesmo. Mais uma coisa que o Espírito Santo tem me ensinado, fica uma chave aqui para você, por exemplo, o Espírito Santo, ele nos ensina e ele fala com a gente, mas o Espírito Santo não fala muito. O Espírito Santo fala uma palavra. Ele te dá uma palavra para te despertar. Ele fala, filho, é isso. Olha, meu anjo chegou. Cura, hoje é cura. Ele dá uma palavra, o resto é com você, meu irmão. Se ele falar para você cura, quem que tem que saber? Quem que tinha que ter estudado sobre cura? Nós. Ou o Espírito Santo vai ler a Bíblia para você? Fala, qual é a minha palavra?
Ele só vai falar isso, come a palavra, se alimenta. E aí você que vai ter que estudar, ler, né, fazer um curso, caminhar com alguém que carrega isso, aprender com alguém que já se move, né, nisso. Então, o Espírito Santo, ele te dá comandos, ele não te dá aulas. Forte, né? O Espírito Santo te dá comandos, mas ele não te dá uma aula detalhada, né, com cada característica específica de como resolver um problema ali dentro de uma ministração, né? Então, ele vai te dar comandos. Ou você sabe, ou você não sabe. O Espírito Santo vai falar, hoje, essa daí é com anjos, já aconteceu comigo. Essa daí não é com você. Essa daí é com anjos. E aí, você tá ali e nem coloca a mão na pessoa. Você tá... A ministração aconteceu comigo esses dias, foi sentado. Eu tava sentado. Eu nem me levantei. O Senhor falou pra mim, essa daí não é com você, essa é com anjos. E eu nem me levantei. Só falei, então toca, Senhor. E aí aconteceu um milagre sem, por exemplo, comando. Mas por quê? Mas ele dá o comando, aí entra, né? Ele dá o comando, mas você tem que ter o conhecimento. Por isso que a palavra fala, né? O Espírito Santo te fará lembrar das palavras que você leu, né? O Espírito Santo vai te fazer lembrar como que você vai pregar, como que ele vai ministrar cura. Ele vai te fazer lembrar de uma palavra que você já leu de cura ou que o anjo, né, veio e tal. E o anjo do Senhor tá aqui, pastor. Amém. O anjo do Senhor tá aqui, eu tô sentindo ele aqui. Amém. Começa a falar dele, ele já dá um sinal que ele tá presente. Louvado seja o Senhor. Aí, e a de anjo vai ser outra também, né? Glória a Deus. E só falando assim, tem algumas pessoas que nas lives que nós estamos fazendo, quase todos os dias live, só no dia que eu vou gravar o podcast não faço a live, meio-dia, às 18 horas, às vezes. Tem pessoas, até explicar isso, né? Não sei se com o pastor Luciano, tem gente que recebe uma sílaba só. Ele fala uma sílaba só uma pequena nas línguas. E aí eu falo, não, você já recebeu, fala essa sílaba, vai continuar falando que depois Deus acrescenta mais. Porque eu tenho um pastor amigo meu lá de Brasília, pastor Rui, que é um músico, até me ajudou no evento que nós fizemos em Brasília. Ele disse que quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele recebeu uma sílaba só. E ele continuou falando, e hoje ele até canta, que ele é adorador, canta em línguas, e as línguas dele é até bonita. E eu falo, se você receber uma sílaba, e às vezes a dúvida também, essa é uma dúvida essa, da sílaba, e outra dúvida... Verdade. Boa pergunta. Outra dúvida que as pessoas têm é que às vezes ele vai falar a língua igual do pastor Parece dele, de alguém. Parece de alguém, e ele fala, eu acho que eu estou imitando. E eu falo assim, você tem o desejo de imitar? Até uma irmã lá no evento do Ninho das Águias, né, conversando sobre isso, um casal abençoado lá do Ribeirão Preto, Sim. Que provavelmente ele vai assistir, aqui ele sempre assiste. Legal. Eu comentando sobre isso. Não, quando você quer imitar, você tem o desejo de imitar, mas explica isso, sobre essas dúvidas que tem em algumas aí. Legal, ótima pergunta. Concordo contigo, acredito que às vezes, por razões do Senhor, ele dá algumas sílabas, ou às vezes uma palavra repetida, ou às vezes duas palavras repetidas, mas isso não significa, porque as línguas não é igual uma palavra de outro idioma, que tem uma tradução, né? As línguas, são expressões inexprimíveis do Espírito Santo. Então, você vai falar a mesma palavra, mas para Deus vai chegar diferente. Para Deus vai chegar uma oração completa. É apenas, só que aqui pra gente tá parecendo que é uma palavra, e não importa. Mas é exatamente isso. Às vezes você começa porque é aquilo que você tá iniciando, né? Igual andar de bicicleta. Você começa meio atrapalhado, dá só uma pedalada e já cai. Mas depois que você vai treinando e aquilo vai se tornando um hábito para você, o Senhor vai te acrescentando novas palavras, novas frases. Falta realmente do aprendizado, que é outra coisa que não é muito passado nas igrejas tradicionais, né? A pessoa acha que oração em línguas na hora que eu tô louvando lá, sentir um pouquinho de presença de Deus, dá uma rajada de língua lá, uma frase, e é isso. E não é. Então, quando você começa realmente a praticar a oração em línguas, você vai recebendo mais do Senhor nesse sentido. E a segunda pergunta... A pessoa fala igual ao de alguém. Falar a língua de alguém, parecida. Tá imitando, parecido. Normal, acontece, né? Porque é o padrão da impartição, né? Isso pode acontecer. Muitas coisas a gente vai fazer parecido com os nossos líderes. Isso pode acontecer. Eu já vi líderes e filhos de líderes falando na mesma língua. Eu já vi isso aí, né? Você vê
O pessoal que... Quem é da igreja do Davi Miranda, todo mundo fala igual ao Davi Miranda. Quem fala do RR, todo mundo fala igual ao RR. Vai falando aqui, até o trejeito é igual, né? Então isso é normal. O dom é igual, o cara é usado da mesma forma com a cura. Então pode acontecer até isso, né? Mas isso não significa que você não está orando em línguas, né? Significa que você vai testar ali, acredite e continue falando. E conforme você vai continuando falando, você vai perceber que vai ter uma hora que não é tua mente que está mandando. Isso que é o fantástico das línguas, né? Isso que me impressionou quando eu comecei a falar, né? Não é a sua mente, porque a vida inteira, sei lá, eu tenho 43 anos. Há 43 anos eu penso e minha boca fala o que eu tô pensando. Aí depois, com 40 anos, simplesmente eu não penso e a boca começa a falar. Aí dá um nó na tua cabeça. Vai, como que isso pode? Como que isso acontece? Isso é o mistério das línguas. Porque não vem da mente, vem do espírito, né? Então, conforme você vai se movendo, mesmo que a primeira palavra aparece de alguém, vai começar a vir outra hora que você não vai estar pensando e vai ter vindo outras palavras, né? Então, isso vai crescendo. Outro mistério das línguas, que eu posso dizer aqui, acabei nem conseguindo falar na hora do meu testemunho. Lembra que eu falei assim, que o pastor falou assim, pode escolher as línguas? E eu recebi. No decorrer do tempo, no próximo dia, sabe o que começou a acontecer comigo? É um mistério que tem na minha vida. Eu falo línguas variadas o tempo inteiro. Eu me vejo falando a língua de todo mundo o tempo todo. Se vocês pegarem vídeos meus, vocês vão ver, uma ministração é uma língua, outra ministração é outra língua, outra ministração é outra língua. Mas sai espontâneo? Espontaneamente. Sempre trocando. E isso foi um mistério que eu reparei. Aí o que aconteceu? Quando ele falou, pode escolher, aí eu lembrava, tô falando a língua do Marco Feliciano agora. Aí daqui a pouco tô falando a língua do Canção e Louvor, tô falando a língua do Luciano Subirato, tô falando a língua de não sei quem. E vinha... assim que eu falava, como eu tinha na minha mente, lembra que eu falei que eu tinha na minha mente? Eu estou falando espontaneamente, orando ao Senhor, e eu tô vendo, falando, pá, essa daqui é do meu pastor, essa daqui é não sei quem. E acontece comigo o tempo todo isso. Outro mistério das línguas, fica mais uma chave pra você. Eu tô dando muita chave aqui, meu Deus do céu. Olha que coisa legal, não sei se vocês já passaram por isso. Pastor Ariston, que já é veterano aí, conhece. Que também é um mistério que pode acontecer de você, que tá muito tempo na mesma língua ou fica nessas primeiras sílabas. Isso é diferente comigo, porque a minha língua muda o tempo todo. Mas, quando você vive um crescimento espiritual, ou você vira um ciclo, você altera um ciclo espiritual, passa uma fase, ou sobe um degrau, ou vence uma batalha, as suas línguas mudam. Forte isso. Quem falou isso pra mim também foi no Podercast, o Robson. Então Robson tá vendo? Martins. Quem sou eu perto do Robson, né? Mas a gente é pequenininho. Mas isso você vai ver acontecer com pessoas, né? Quem tá me ouvindo aí, provavelmente alguns de vocês já viveram isso. Então, assim, quando você tá muito tempo nas mesmas línguas, sabe o que está significando? Que você não está subindo de nível. Você tá aí na mesma coisa. Você precisa avançar. Você precisa virar este ciclo. Aprender algo novo, caminhar com alguém que carrega algo novo, romper um jejum novo, romper uma busca de oração nova, e isso vai fazer as suas línguas trocarem. E tudo troca, né? Mas deixa isso daí pra outro. Troca o anjo, isso aí fica pra outro. Troca o anjo, troca a capa, e aí vai, né? E aqui no canal, no nossas lives que nós falamos sobre oração em línguas, na hora da oração, da impartição que fazemos na live, muita gente recebe línguas novas. Aí, ó. Eu creio que é Deus mudando o nível, a unção, entregando Exatamente. dons. Então, até aproveitando isso, a unção que está aqui, queria que você orasse para os irmãos ser batizados e até ter essa variedade de língua, mudar o ciclo, mudar aquele que já fala, ter uma mudança, e aquele que não fala, vir falar pela primeira vez, você orar aqui pelo pessoal. Amém. Transferir aí. Glória. Amém, amém. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, antes da gente orar. Eu também acompanho bastante o Podercast, né? E é interessante, né? A diferença do podcast pro Podercast é apenas 2 letras, né? O ER, né? Só que a diferença de um podcast normal pro Podercast é que aqui, realmente, se você tiver sede, fome e fé,
você sente Deus aí na tua casa. Amém. Você recebe realmente. E eu fiz o teste. Né? Eu peguei aqui as ministrações de alguns homens de Deus aqui, o finalzinho da oração, a que a gente vai fazer daqui a pouco. E eu sinto muito a intensidade do poder nas minhas mãos, né? O meu tato é muito aberto. Então eu tenho esse sentido muito aberto. E é testado e comprovado. Os homens de Deus começam a orar, liga tudo, acende tudo, é frio, calor, eletricidade, formigamento, muito rápido. Então você vê que é conectado. E tem pessoas que falam que não, né? Mas não importa o tempo que você está vendo esse vídeo, porque o poder de Deus é atemporal. Aonde a nossa palavra, a palavra de Deus chegar e a nossa voz alcançar, o poder de Deus vai entrar sim. Está comprovado. Acredite e coloque fé. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, começa a gerar fé no teu coração, começa a pedir para Ele agora já. Fala para o Senhor, Senhor, me batiza, o Senhor sabe o quanto que eu quero isso. Começa a quebrantar o teu coração. Se possível, coloque sentimentos nas suas palavras. Coloque lágrimas nas suas palavras. Derreta o teu coração na presença dele, porque é muito mais sobre você do que sobre Deus. Ele já te deu, já está dado, já está sobre nós o batismo. São os nossos bloqueios que você tem que vencer. E talvez você esteja na tua casa e vai te ajudar, porque não vai ter ninguém te olhando, não vai ter ninguém te julgando se você está falando certo, errado, está tropeçando nas palavras. Aproveite esse momento para você destravar essas línguas aí, soltar as línguas. E você que já tem, né, receba novos dons do Senhor aí, através dessa oração, em nome de Jesus. Nome de Amém? Jesus. Querido Espírito Santo, eu já sinto a tua presença aqui, eu já sinto a tua graça. E eu pedi ao Senhor, meu Deus, que esse podcast fosse abençoar pessoas. Nós oramos, nós levantamos pessoas para que, nesse mesmo propósito, para que não fosse apenas um Podercast, mas que fosse algo que fosse abençoar realmente vidas, que fosse gerar sede em pessoas, que fosse gerar fome em pessoas, que fosse gerar esperança de ser batizado com o Espírito Santo, esperança de viver um nível maior na presença de Deus. Por isso agora, Espírito Santo, começa a visitar esta pessoa agora, estenda as tuas mãos, coloque as tuas mãos para frente, da mesma unção que está sobre as nossas vidas. Agora, Espírito Santo, carrega mais de poder. Agora, Espírito Santo, carrega mais de unção. Visita esta pessoa na sala, visita esta pessoa no quarto, visita esta pessoa na casa, no trabalho, no carro. Ah, Espírito Santo, agora eu sinto o teu vento aqui soprando. Eu não sei, pastor, se o senhor já está começando a sentir aí. Já está soprando o vento aqui, ó. Da calabandore berreste que um chorebiassore bedecai. Uma unção elétrica, um poder do Senhor, um fogo agora, em nome de Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Racantore shabandore badalaraço, igiante que osto conterebede racio de cabandaraha. A unção elétrica passa através agora dessas correntes de vídeo agora, de áudio agora, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, comecem a visitar agora, anjos de fogo, incendeiem ministérios. Ah, tem pessoas que estão há tempo chorando e pedindo ao Senhor, destrava estas línguas agora. Barreiras caiam por terra, paredes espirituais caiam por terra. Seja embriagado do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo agora. Procure as línguas dentro de você, procure dentro do teu espírito e começa a falar. Pode ser que pareça a língua de alguém, não importe, dê lugar para o Senhor. Dê lugar para o Senhor e deixa fluir as línguas agora, em nome de Jesus. Eu sinto uma graça aqui, eu sinto fogo. E você que já está há muito tempo nas mesmas línguas agora, ou falando as mesmas palavras agora, seja mais intenso, puxa demais de dentro de você agora, aumenta o teu tom de voz, e receba novas. Decante oraçore berras, igiantore bladara plastere calaraplo de plarasteca. Mais intenso, Senhor. Ativação espiritual, ativação, ministério de batismo com o Espírito Santo também para estas pessoas. Avivamento.
Avivamento. Avivamento. Avivamento. Avivamento. Fogo. 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 Caraplandaraste carabada calará. Em nome de Jesus. Sejam cheios. Se preparem. Se preparem para viver coisas novas do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Tomada aqui da presença do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Está muito forte aqui a presença do Senhor. Muito forte. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela vida do pastor Ariston. Eu quero compartilhar aqui coisas que eu não ouvi nos podcasts, mas eu quero falar a respeito desse homem de Deus. Para que você que está ouvindo aí saiba que essa é a diferença de um podcast normal para o Podercast. Tem uma nuvem de glória aqui, ó. A nuvem de glória está aqui, pastor. Eu estou vendo, ó. Que esta mesma nuvem, Senhor, vá de encontro a esta pessoa. Porque o Senhor não se limita a tempo, a espaço e a horário, não. Que esta mesma nuvem, essa pessoa que está conectada a nós de coração, porque o que nos conecta é o Espírito. Visita elas agora com esta nuvem, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês, eu ouvi desse homem de Deus, eu nunca tinha vindo aqui. E ele não falou para mim assim, olha, para você vir você tem que pagar. Para você vir, você tem que investir tanto. Mas ele disse assim, para você vir, eu vou orar. Então as pessoas que estão aqui, povo de Deus, estão aqui por oração. Ele ora para ver quem traz. E eu falei assim, louvo ao Senhor por essa atitude sua, porque eu também vou orar. E eu sei que é de Deus nós estarmos aqui. E eu sei que é de Deus você nos ouvir. Você não está aí à toa, você está aí para receber. Por isso receba da parte do Senhor. Receba este conhecimento e vai testar. E vai pra cima, bota a mão na cabeça dos enfermos, coloca a mão na cabeça de quem quer ser batizado e ministra o batismo, e você vai ver as coisas do Senhor acontecer. Eu profetizo sobre a tua vida, vai acontecer, vai fluir. Somente acredita que está recebendo, coloca a mão e faz a sua parte em nome de Jesus. Amém, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que recebe aí, escreve aí no comentário. Eu recebo. Escreve aí no comentário. Isso, compartilha com o povo. Compartilha. Quantos irmãos talvez está travado, vai destravar nesse Podercast. Exatamente. Tremendo, poderoso. Pastor, fala mais uma vez suas redes sociais para o pessoal que quer ver os milagres, as curas, ver as suas ministrações, tanto no Instagram e no YouTube. Vamos lá, glória a Deus. Instagram, @Pastor Luciano Fai Oficial. Repetir, no Instagram, @Pastor Luciano Fai Oficial. Amém? E no YouTube é só Luciano Fai. Tá tudo lá. Tem bastante vídeo legal, bastante instrução, bastante conhecimento, bastante ministração. Então, vai lá dar uma força pra gente, pra aprendermos juntos, crescermos juntos, nos fortalecermos juntos. Vai ser um prazer te receber. Eu não tenho curso, não tenho livro, tá tudo, né? Quando o Senhor permitir, nós teremos, né? No tempo certo, na hora certa, vai acontecer. Mas, por enquanto, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida tá lá gratuitamente para todos que tiverem fome e sede e quiserem receber. Vai ser um prazer ter vocês com a gente lá. Você grava live ou não faz live ainda? Faço também, lives também. Mas tem dia certo? Ou... Não tem o dia certo, mas a gente vai avisando, né? A gente avisa. No Instagram ou no YouTube? Avisa no Instagram, mas é no Instagram, né? Mas Vamos fazer em tudo agora também. Faz em tudo. Vamos fazer em tudo que eu tô aprendendo com o senhor aqui. Faz Instagram e YouTube, que cada um tem um público, né? Um público algorítmico. Verdade. O senhor tem falado pra mim me mover mais nas redes sociais nesse tempo e eu vou começar. E eu creio que estar aqui nesse programa é um sinal de Deus, pastor. Amém. Deus usou a tua vida para confirmar isso na minha vida. Amém. Então, assim, até eu fiquei assim, poxa, eu vou lá e eu não tenho nada para oferecer. Aconteceu de eu vir aqui sem ter nada para oferecer, né? Mas, na verdade, eu tenho a oferecer, né? Aquilo que o Senhor tem me dado, né? Eu não tenho essas coisas, né? Mas tá lá. Mas é uma resposta do Senhor para que eu fortaleça mais. Então, assim, pode ir lá, segue a gente, porque vai ter muita coisa boa que vocês vão receber lá, muita coisa boa. Tudo que eu tenho aprendido, o Senhor tem falado para eu ensinar, e eu vou ensinar quem tiver fome e sede. É verdade. E acontece algo muito importante nas redes sociais, que eu incentivo todos os pastores amigos meus que ainda estão demorando a entrar nas redes. Eu falei, você tem que entrar nas redes sociais. É verdade. E um dos motivos eu descubro aqui no próprio canal, no Podercast,
ou nas lives, mas principalmente no podcast, que tem pessoas em lugares tão difíceis. São Paulo tem igreja de todo tipo, mas tem lugares carentes, Verdade. interior do Nordeste, Ribeirinhos, e vários lugares, Minas Gerais, interior de Minas, que alguns falam assim, pastor, não tem nenhuma igreja que fala sobre batismo do Espírito Santo, que fala em línguas, que fale sobre cura. Tem muitos lugares que falam, pastor, na minha cidade não tem na cidade, não tem igreja na cidade. Então, é uma forma de nós É alcançar verdade. vidas e abençoar vidas, talvez vidas que nós nunca vamos nem conhecer pessoalmente. E Mas isso é obra de Deus, né? Reino, não é placa, né? é É verdade. reino. Então é isso, fantástico, maravilhoso. É um prazer estar aqui, pastor. Pastor, quiser dar uma palavra final aí, estamos acabando para o pessoal, uma palavra que você sentir, pode falar aí. Glória a Deus. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa palavra é sobre mim, é sobre você. E se você é aí, como eu fui um dia, uma pessoa inconformada de não ver o poder de Deus na igreja, você é muito bem-vindo aqui no Podercast, você é muito bem-vindo no meu canal, para que você viva essas coisas. E eu sou muito feliz por ter conhecido isso e saber que o Deus real da Bíblia se manifesta no dia a dia de hoje. Então, que você receba esse Podercast com muito carinho, compartilhe com pessoas, né? O dia que você vê esse vídeo, compartilhe com pessoas, mande para pessoas que vão ser abençoadas e que desejam, né? Porque como eu gostaria de ter recebido essa palavra e esse conhecimento quando eu sofri 21 anos. Talvez o meu ministério seria muito mais poderoso, muito maior se eu tivesse aprendido antes, né? Então, assim, isso chegar para alguém é um presente de Deus para uma pessoa que está passando por isso. E só quem sabe, só quem passa por isso sabe o quanto que é traumático você ficar tantos anos na igreja sem receber. Tem gente que sai e desiste, né? Então, você tem um instrumento poderoso, graças à vida do pastor Aston. Só pegar aí, colocar a setinha do lado, compartilhar e manda pro povo e vamos espalhar esse conhecimento aí em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso aí. E quem não curtiu ainda, não deu like, vai dando like Isso aí. aí. E quiser deixar uma pergunta, deixa uma pergunta aí que com certeza o pastor Luciano vai voltar outras vezes. E com certeza nós podemos responder as perguntas. Isso. Pastor Luciano, obrigado pela presença, obrigado por ter cedido o seu tempo aí, tá gravando aqui o podcast. Foi uma honra, foi uma honra. Obrigado, eu que agradeço. Foi uma honra e estou muito feliz de estar aqui. E espero em Deus poder colaborar outras vezes, em nome de Jesus. Amém. Então até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.